piso quente não é quente. Se falaram para você que piso vinílico, laminado, carpete ou madeira iriam resolver seu problema com piso frio, achou errado, abençoado. Porque na prática, piso quente só é confortável visualmente. Fala, Gover! Meu nome é César Augusto, sou engenheiro especialista em sistemas de aquecimento de ambiente através de superfície. Neste vídeo, eu vou mostrar para vocês que não existe piso quente. Bora lá? Para a gente entender um pouquinho, quais são os pisos quentes mais comuns que a gente encontra nas obras? O primeiro e mais comum, certamente, é o piso laminado. Com a facilidade de aplicação, o piso laminado é aplicado na maioria das obras. Quando a gente olha para o empreendimento, principalmente vertical, a gente vê o piso laminado sendo entregue pelas construtoras. Parece confortável? Visualmente, sim. Mas na prática, quando nós pegamos ali um sistema de medição de temperatura, nós identificamos que esses pisos são muito frios. Imagina nesse inverno você acreditar que você tem um piso quentinho, quando na verdade ele não resolveu nada do seu problema. Mas tem como resolver esse problema com aquecimento? Claro que tem. Como é que a gente aplica o sistema de aquecimento da Gover com piso laminado? É muito fácil. A gente aplica o sistema sobre o contrapiso, aplica uma argamassa sobre ele, pode ser uma argamassa colante ou autonivelante, e você vem com um revestimento laminado que é flutuante, ele fica solto ali em cima sobre esse conjunto. Aqui nesse ambiente em específico, eu estou sobre um piso laminado que foi aquecido e foi aplicado da mesma maneira. Nós usamos uma AC3 para cobrir todos os cabos e o revestimento, ou piso laminado, veio por cima. Então, dentre os pisos quentes, é um dos mais fáceis e mais baratos para aplicar. Se você está gostando desse vídeo, se inscreve aqui no canal porque a gente tem muita coisa para passar para você. Vamos agora para o segundo tipo de piso, os vinílicos. Pois é, vinílico, quando eu vou por aí, o pessoal acaba comentando comigo: ah, mas esse é um piso atérmico, criando uma identidade de um piso que ele vai, sei lá, aquecer o ambiente ou não vai trazer frieza para dentro de casa. Será que é isso mesmo? Na verdade, por incrível que pareça, o piso vinílico é um dos pisos mais aquecidos do mundo. É isso mesmo, piso vinílico é bastante aquecido. Mas por quê? Bom, quando a gente olha pela comparação dentre todos os pisos, apesar do laminado ser mais fácil de aplicar, o piso vinílico ele é muito mais fino, portanto ele é mais condutor de calor. Sim, ele vai oferecer menos resistência à passagem de calor até a superfície. Portanto, o resultado vai ser excepcional. Como é que a gente aplica o sistema de aquecimento com vinílicos? Nós instalamos o sistema de aquecimento da Gover, vem uma pré-cobertura em autonivelante. Sim, tem que ser autonivelante. Por favor, pessoal, não coloquem AC3, cimento com cola branca. Não façam isso. Não façam porque o resultado pode ser caótico na sua obra. Então, não, tem que ser autonivelante, beleza? E claro, o mais importante, o primer de sobreposição, porque a gente vai fazer várias camadas para cobrir esse cabo. O cabo da Gover, por ser bastante fino, vai exigir menos camadas e menos espessura em autonivelante. Quanto exatamente? Apenas 6 milímetros. Isso mesmo, 6 milímetros, porque o cabo tem apenas 3. Então a gente vai cobrir com autonivelante a primeira camada, passa um primer de sobreposição e vem com a segunda camada. A gente pode até passar uma terceira para deixar ele alisadinho. E em cima disso vem o piso vinílico clicado ou piso vinílico colado. Bom, um ponto importante com o piso vinílico, a gente tem que tomar muito cuidado com a temperatura de operação dele. Os pisos vinílicos eles exigem ali no máximo 27 graus, portanto passou disso você já começa a colocar em situação de risco o seu piso. Pessoal, eu não sei que época você está vendo esse vídeo, mas eu tenho certeza que quando chegar o inverno você vai lembrar de mim e você vai passar muito frio se você não fizer um detalhe muito importante. Qual é? Se inscreve aqui no canal, fechado? Bora lá. Agora vamos para o piso preferido dos arquitetos, isso mesmo, madeira natural. Sim, madeira natural. O piso mais amado junto das pedras naturais, os famosos mármores, as madeiras naturais. Bom, quando a gente fala de piso de madeira, qual é o detalhe? A gente tem que pensar em isolamento. Bom, pausa aqui. Quando a gente fala de isolamento, não é qualquer isolamento. A gente vê por aí mantas aluminizadas, britas leves. Gente, isso daí não é isolamento. Com certeza, se você pegar esse tipo de material e aplicar pensando que é um isolante, você vai ter sérios problemas na sua obra. Por isso a gente fez um vídeo exclusivo para falar de isolamento térmico e aquecimento de piso. Clica nesse card aqui para você assistir ele que ó, conteúdo sensacional. Bora lá? Vamos falar do piso de madeira. Bom, nós temos dentre os pisos de madeira dois tipos. Piso de madeira natural maciça e piso de madeira natural engenheirado. Qual a diferença dos dois? Bom, piso de madeira maciça são pisos geralmente espessos,
chegam até 2 centímetros de espessura. Eles trabalham bastante. Como assim trabalha? É isso mesmo. Você teve a oportunidade de ir numa casa antiga, ou de repente próxima à praia, onde você foi abrir a porta ou foi pisar no chão e ele começou a ranger? Pois é. Provavelmente a gente está falando de um piso de madeira natural. Esses pisos eles dilatam e contraem, mas de maneira não uniforme. E qual que é o resultado? Se você aplicar um sistema de aquecimento de forma errada, você pode dilatar ele e na hora que ele retornar, ele não vai retornar à forma original. Isso pode causar sérios riscos. Portanto, madeira maciça natural, a gente tem que tomar vários cuidados com o aquecimento. Mas não é impossível, até porque, acredite se quiser, é o segundo piso mais aquecido do mundo. Sim, madeira é o piso mais aquecido dentre os pisos quentes. Mas por que isso? Porque primeiro, as pessoas gostam de madeira natural dentro de casa. Segundo, porque não é impossível você utilizar um sistema de aquecimento com ele. Só lembrar de um bom isolamento. E quais opções eu posso considerar quando eu estou falando de isolamento? Bom, eu tenho o EPS e eu tenho as argamassas isolantes. Eu tenho outros materiais como o XPS, mas eles precisam ter uma espessura razoável, pelo menos 1, 2 ou até 3 centímetros de espessura. Quando vamos falar de argamassa isolante, a gente lembra da Ecobound. A Ecobound tem uma argamassa mais isolante com EPS. Sabe o que é EPS? Já ouviu falar em isopor? Pois é. A EPS é um material que a gente conhece tecnicamente. Isopor é o comercial, só para lembrar, fechado? Como que é a instalação? Vamos olhar para a argamassa isolante. A gente aplica a argamassa isolante, vem com o cabo, um autonivelante muito similar ao vinílico que acabamos de falar. Qual que é o resultado? Você vai colar a madeira sobre esse conjunto. E qual a espessura quando a gente usa a argamassa isolante? Apenas 3 centímetros, além do piso de madeira. Fechado? Bom, nesse modelo de aplicação a gente também pode aplicar o piso de madeira engenheirada. Qual a diferença entre os dois? Madeira engenheirada, diferente da madeira maciça, eles costumam ser pisos mais finos. Uma madeira engenheirada é aplicada sobre um material que ele é madeira de reflorestamento. Por isso, é um piso muito mais inteligente. Porque na prática o que a gente está vendo aqui é um piso de madeira natural em cima e embaixo seria aquilo que você vai lixar, mas nunca vai chegar lá. Portanto, se for de madeira de reflorestamento, muito mais consciente. Beleza? Bom, agora vamos olhar para outros materiais isolantes, como o EPS. Se a gente aplicar um EPS, a gente vai precisar aplicar ele antes do contrapiso, vai fazer um contrapiso sobre esse material. Você pode embutir o cabo dentro desse contrapiso ou sobre ele aplicando o autonivelante igual. Quais são as espessuras em ambos os casos? No mínimo 6 centímetros. Por que a gente está falando de 6 centímetros, uma espessura tão alta assim para falar de isolamento? O detalhe importante, quando a gente coloca um isolamento solto, diferente da argamassa, é que o piso fica solto ali em cima, isso mesmo. Então, como ele não está aderido, ele precisa ter estrutura e peso. Então a gente tem que engrossar bastante o contrapiso. Nada de fazer contrapiso de 3 centímetros com telinha de galinheiro para aplicar sobre isolamento. Gente, por favor, ó. Então falamos aí do piso de madeira, que é um piso super legal. Eu adoro piso de madeira natural, tem várias opções de mercado. Eu acho sensacional, mas a gente tem que tomar cuidado. Um detalhe, e o último, claro, não vamos esquecer, que são as temperaturas de uso. O piso de madeira você pode elevar a altas temperaturas, não tem problema a temperatura, mas sim a velocidade com que você vai aquecer ele. Sim, velocidade é importante? Claro que é. Quando eu vejo aí problema com aquecimento de piso e piso de madeira é porque o pessoal não entendeu essa regra. Madeira não pode secar rapidamente, ela tem que secar lentamente. Por isso a gente usa a temperatura de patamar, que vai estar sendo falado no nosso vídeo de termostatos, aonde a gente sobe um pouquinho a temperatura mínima, não deixa lá 12, 11 ou menos, a gente deixa em 20 graus e fica operando entre 20, 28, 20, 27, que é uma temperatura, uma variação aceitável para os pisos, beleza? Bom, último piso. Normalmente quando o pessoal instala carpete, olha para mim e fala assim, não, carpete com aquecimento, você tá maluco, cara, não faz o menor sentido. Se você já teve a oportunidade de ir em um hotel, ou mesmo já teve piso aquecido em casa e colocou um tapete em cima dele, você com certeza sentiu um enorme conforto. Porque apesar de ser um material isolante, ele é um material que ele se dá muito bem, é um excelente casamento com aquecimento. Como que a gente aplica? Bora lá! É muito simples. Você escutou bem quando eu falei a aplicação no piso vinílico? Ela é igualzinha. Porém, é recomendável e mais do que recomendável pensar no uso de um material isolante.
Portanto, se você tiver como colocar um material isolante, a performance vai ser melhor, mas não é obrigatório. Então a gente instala o cabo, vem com o autonivelante em cima e vem com a colagem ou alguns pisos de carpete que ficam soltos, eles são fixados em cima. Entenderam? Bom, tem um detalhe importante que eu esqueci de mencionar ali no piso vinílico. Nós temos o clicado e colado. Muita gente me pergunta porque vem a dúvida também sobre o carpete, solto ou colado. Tanto faz. Existem algumas marcas de piso vinílico clicado que são melhores, a gente tem mais confiabilidade no encaixe macho-fêmea. Mas se a gente olhar por performance, com certeza o piso vinílico colado vai ser melhor, assim como o carpete colado, fechado? Falamos de modo geral de todos os tipos de piso quente, existem mais pisos por aí, portanto eu vou fazer o mesmo exercício que eu fiz no vídeo anterior quando a gente falava sobre pisos frios. Comenta aqui qual piso você está pensando em aquecer, que se eu não falei nesse vídeo, eu vou montar um vídeo especialmente feito para você, para a gente falar do seu revestimento e explicar como ele deve ser aquecido, fechado? Assiste esse vídeo aqui na sequência que você vai gostar bastante.